Bem-vindo a mais um vídeo essencial para quem quer entender de verdade o universo financeiro e legal do Brasil. Você sabia que o Banco Central faz muito mais do que simplesmente determinar a taxa de juros? Hoje, mergulharemos nas diversas funções dessa instituição crucial para o Brasil. Se você quer investir com sabedoria, entender o cenário econômico ou até mesmo trabalhar no setor financeiro, é imprescindível conhecer o papel do Banco Central na regulação, na política cambial e muitas outras funções. Então, pegue sua caneta e seu caderno, porque hoje você vai receber uma verdadeira aula. Vamos começar? Excelente! Primeiro, entraremos em um dos seus aspectos mais conhecidos, mas frequentemente mal compreendido: a taxa Selic. A taxa Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve como referência para todas as outras taxas de juros praticadas no país, desde empréstimos pessoais até os investimentos. A taxa Selic foi instituída em 1979 e é resultante das operações de mercado aberto realizadas pelo Banco Central para cumprir as metas de política monetária estabelecidas pelo Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom. Entender a taxa Selic é crucial porque ela influencia diretamente a liquidez do mercado, as decisões de investimento e, é claro, a inflação. Muito bem, já que agora você tem uma boa noção do que é a taxa Selic, vamos decifrar um conceito que à primeira vista pode parecer complexo, mas é fundamental: o mecanismo de transmissão da política monetária. O mecanismo de transmissão monetária é basicamente o processo pelo qual a mudança na taxa Selic se propaga por toda a economia, afetando variáveis como os juros, investimentos e o consumo. Imagine que o Copom do Banco Central resolva aumentar a taxa Selic. Isso torna o crédito mais caro, desestimulando o consumo e a economia. Inversamente, uma redução da taxa Selic barateia o crédito e estimula o consumo. O mecanismo de transmissão monetária é uma das razões pelas quais a taxa Selic é tão influente. Ela não afeta apenas os bancos e os grandes investidores, mas sim toda a economia, incluindo você e eu. Então, da próxima vez que você ouvir falar de notícias sobre a Selic, você saberá que os efeitos vão muito além do que parece à primeira vista. Avançando em nossa jornada pelo mundo da taxa Selic, chegamos agora a um tema que afeta diretamente o seu bolso: a inflação. Você já se perguntou como a Selic pode ser uma arma contra a inflação descontrolada? Inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia. Ela afeta tudo, do pãozinho do café da manhã aos investimentos. Então, como a taxa Selic entra nessa história? Bem, ao aumentar a taxa Selic, o crédito fica mais caro, o que reduz o consumo e, por consequência, a pressão inflacionária. O inverso também é verdadeiro. O Banco Central usa a Selic como um dos principais instrumentos para atingir as metas de inflação. Essas metas são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e visam manter a estabilidade dos preços. Compreender essa relação entre Selic e inflação é crucial, não só para investidores,
mas para qualquer cidadão preocupado com a saúde financeira do país e do próprio bolso. Chegamos agora a uma parte que vai falar diretamente com o seu bolso. Como a taxa Selic influencia os seus investimentos? Acredite, ela pode ser a diferença entre um investimento rentável e uma perda de dinheiro. Primeiramente, a Selic tem um impacto direto em investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic. Quando a Selic sobe, a rentabilidade desses investimentos geralmente também sobe. Para quem investe em imóveis, uma Selic alta pode tornar o crédito imobiliário mais caro, desacelerando o mercado. Por outro lado, uma Selic baixa pode estimular a compra de imóveis. A Selic também afeta o câmbio. Taxas mais altas tendem a atrair capital estrangeiro, fortalecendo o real, enquanto as taxas mais baixas podem ter um efeito oposto. Por último, mas não menos importante, a taxa Selic também influencia a renda variável. Juros altos podem desestimular o investimento em ações, enquanto os juros baixos podem torná-los mais atrativos. Em resumo, entender a Selic pode ter uma vantagem considerável na hora de planejar suas finanças, investimentos e estratégias patrimoniais. Agora que você já entendeu a importância da taxa Selic, avançaremos para outra função crítica do Banco Central, a regulação e supervisão do sistema bancário. E tudo começa com um marco regulatório. A pedra angular da regulamentação bancária no Brasil é a Lei 4.595 de 64. Ela não só criou o Banco Central, como também definiu suas funções e a estrutura do sistema financeiro nacional. Além da lei, temos uma série de resoluções do Banco Central que atuam como normas complementares, regulamentando desde a criação de novas instituições financeiras até mesmo procedimentos de lavagem de dinheiro. O marco regulatório é fundamental para garantir a estabilidade e a integridade do sistema financeiro. Ele atua como um guia para bancos e outras instituições, assegurando que operem dentro dos parâmetros da lei. Portanto, da próxima vez que você ouvir falar de regulamentação bancária, saiba que há toda uma legislação e normas por trás, trabalhando para manter nosso sistema financeiro seguro e eficaz. Continuando nossa exploração sobre o papel regulatório do Banco Central, vamos agora entender como ele supervisiona o sistema financeiro e quais ferramentas tem à disposição para garantir o jogo limpo no setor. A supervisão bancária envolve o monitoramento, a inspeção e a regulação das instituições financeiras para assegurar sua solidez e a conformidade com as leis e normas vigentes. Para fazer essa supervisão, o Bacen utiliza uma série de ferramentas, como auditorias, relatórios obrigatórios e até mesmo intervenções diretas em casos extremos. Quando uma instituição financeira descumpre regras, um banco central tem poderes sancionatórios que vão desde multas e advertências até a revogação de autorizações para o funcionamento, ordenando a liquidação da instituição. Portanto, o Banco Central não é apenas um observador passivo, ele é um ator ativo e poderoso na manutenção da integridade de todo o sistema financeiro do país. Avançando ainda mais na nossa exploração do Banco Central, temos agora um mecanismo que pode parecer um tanto misterioso, mas é crucial para a estabilidade financeira, o chamado depósito compulsório. O depósito compulsório é uma reserva em dinheiro que os bancos são obrigados a manter numa conta no Banco Central. Pense nisso como um colchão de segurança, a fim de evitar crises financeiras. Este mecanismo funciona como uma forma de limitar o quanto os bancos podem emprestar,
assegurando que ele sempre tem um montante mínimo em reserva, a fim de cobrir eventuais saídas de dinheiro. O depósito compulsório é vital para manter a estabilidade de qualquer sistema financeiro. Ele atua como um amortecedor contra os choques econômicos, ajudando a prevenir o risco de quebra de bancos. Em resumo, o depósito compulsório é uma ferramenta de política monetária que o Banco Central utiliza para manter o sistema financeiro nos eixos, garantindo sua solidez e integridade. Já discutimos vários mecanismos e ferramentas usadas pelo Banco Central para manter a estabilidade financeira. Agora, vamos falar sobre outra ferramenta importante nesse cenário, o chamado Fundo Garantidor do Crédito, o FGC. O FGC é uma entidade privada que tem como principal função proteger os depositantes e investidores em caso de falência ou intervenção em uma instituição financeira. Embora o FGC seja uma entidade privada, ela atua em estreita colaboração com o Banco Central. Quando uma instituição financeira está em apuros, o Bacen pode intervir e o Fundo Garantidor de Crédito entra em ação para proteger o dinheiro dos clientes. A presença do FGC aumenta a confiança no sistema financeiro, já que os investidores e depositantes sabem que há uma rede de segurança em caso de problemas. Em resumo, o FGC e o Banco Central são parceiros na missão de manter a estabilidade financeira e a integridade de todo o sistema financeiro, cada um com suas próprias ferramentas e abordagens. Depois de explorar a regulamentação bancária e a taxa Selic, vamos dar um salto para o cenário internacional e entender como o Brasil lida com o seu regime cambial. Este é um tema que afeta desde as suas viagens ao exterior e até os preços nas prateleiras. Existem basicamente dois tipos de regimes cambiais, o flutuante e o fixo. No regime flutuante, a taxa de câmbio é determinada pelo mercado. Já no fixo, o governo ou o Banco Central estabelece a taxa. No Brasil, o regime é predominantemente flutuante, mas isso não significa que o Banco Central fique de braços cruzados. Ele pode intervir comprando ou vendendo a moeda estrangeira para evitar oscilações muito bruscas. A intervenção do Banco Central é crucial para manter a estabilidade econômica. Oscilações bruscas no câmbio podem afetar a inflação, o comércio exterior e até mesmo a confiança dos investidores e dos cidadãos. Em resumo, o regime cambial é uma das diversas áreas em que o Banco Central atua para garantir a estabilidade econômica brasileira. Ele usa intervenções pontuais quando necessário. Após entendermos o regime cambial brasileiro, é hora de abordar outro componente vital na política econômica do país: as reservas internacionais. Esses são como um seguro que o país mantém para cenários mais adversos. As reservas internacionais são ativos em moedas estrangeiras, como dólares e euros, e também podem incluir ouro e direitos especiais. Eles funcionam como um colchão de liquidez para o país. Manter reservas internacionais é crucial para garantir a estabilidade econômica. Elas são usadas para pagar dívidas externas, estabilizar o câmbio e até mesmo para atrair investimentos, mostrando que o país é seguro. O Banco Central do Brasil, por exemplo, pode vender dólares das reservas para evitar a desvalorização excessiva do real ou comprar dólares para evitar sua valorização excessiva. Então, da próxima vez que você ouvir falar em reservas internacionais, saiba que elas são muito mais do que simples poupança. São um instrumento vital da política econômica nacional. Após entender a importância das reservas internacionais, vamos agora explorar outro tópico que também tem impacto global: o controle de capitais. Este é um mecanismo que pode ser tanto uma espada quanto um escudo na política econômica. O controle de capitais refere-se a medidas tomadas para regular
o fluxo de dinheiro para dentro e fora de um país. Essas medidas podem incluir taxas, tarifas e até proibições. O Banco Central do Brasil atua como um regulador desses fluxos. Pode impor certas restrições para evitar a saída massiva de capital, por exemplo, em tempos de crise econômica. Esse controle é vital para a estabilidade econômica. Sem ele, o país fica vulnerável a choques externos e oscilações bruscas que podem afetar desde a inflação até o nível de emprego. Portanto, o controle de capitais é uma técnica na caixa de ferramentas do Banco Central para garantir que a economia brasileira funcione de forma estável e previsível. Depois de navegar por temas como controle de capitais e reservas internacionais, vamos abordar um conceito que talvez você não ouça todo dia, mas é crucial para a saúde financeira de um país: as políticas macroprudenciais. Políticas macroprudenciais são conjuntos de estratégias utilizadas para gerenciar o risco sistêmico no setor financeiro. Em outras palavras, são medidas que buscam evitar crises financeiras. O objetivo dessas políticas é garantir a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Elas podem envolver desde regulamentações mais rígidas sobre empréstimos até exigências de capital para instituições financeiras. A importância dessas políticas não pode ser subestimada. Elas atuam como uma espécie de airbag para o sistema financeiro, minimizando o impacto de eventos adversos. Em resumo, as políticas macroprudenciais são ferramentas vitais que ajudam a prevenir crises e a garantir que o sistema financeiro funcione de forma estável e eficaz. Agora que você já entendeu o que são políticas macroprudenciais e para que servem, vamos desvendar as ferramentas que fazem isso funcionar. Essas técnicas são como instrumentos cirúrgicos nas mãos do Banco Central. Uma dessas ferramentas é o limite de alavancagem. Essa regra impede que as instituições financeiras ou investidores assumam riscos excessivos em relação ao seu capital, atuando como um freio para a especulação financeira. Outra ferramenta crucial são os requerimentos de capital mínimo. Basicamente, isso exige que os bancos mantenham um certo nível de capital para cobrir potenciais perdas, aumentando a resiliência do sistema bancário. Além dessas, existem outras ferramentas como as taxas de reserva, provisões contracíclicas e limites de concentração de ativos, cada uma com sua função específica no sistema financeiro. Resumindo, as ferramentas macroprudenciais são mecanismos que o Banco Central utiliza para manter o sistema financeiro em equilíbrio, minimizando riscos e maximizando a estabilidade. Neste vídeo, exploramos a complexa e multifacetada atuação do Banco Central, desde a regulação da taxa Selic até políticas macroprudenciais. Espero que agora você tenha uma visão mais clara e completa do papel desse importante órgão na nossa economia. Entender o Banco Central é crucial para qualquer pessoa interessada em economia, investimentos ou mesmo ter uma compreensão mais profunda das forças que moldam nossa vida financeira. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam este vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de dar o like e se inscrever para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.